Infelizmente, esse ano que se passou, a gente viu tanto sofrimento, a gente viu tanta dor, a gente viu pessoas falecendo, e eu fico pensando nas pessoas que eu conheço, que foram embora, e alguns deixaram legados, e outros, infelizmente, não. Quando eu for embora, eu quero deixar um legado. E eu quero que você queira deixar um legado. E por isso que eu estou fazendo essa aula. Eu quero que você tenha um anseio. Eu quero inspirar pessoas. Eu quero influenciar pessoas. Eu quero fazer a diferença aonde eu estou trabalhando. Eu quero fazer a diferença aonde eu estou estudando. Eu quero fazer diferença na minha igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero fazer diferença, primeiramente, na minha família. Eu não quero ser um sucesso lá fora e um fracasso dentro de casa. Eu não quero ser admirado e seguido por milhares ou milhões de pessoas, só que punhado de gente que mora debaixo do meu teto não me admira e também não é vislumbrado comigo e não me respeita. Eu não quero ser essa pessoa. Você fala assim, Theo, eu quero começar a fazer a diferença no micro e crescendo para o macro. Essa é a maneira sustentável de você exercer a tua liderança. Eu falo para você, eu quero te dar essas ferramentas hoje para você continuar nessa tua jornada. E talvez você esteja me escutando aqui, parece que a coisa é tão simples. Você, Theo, para você é fácil dizer isso, porque você é líder, você fala em público, você lidera as pessoas, você tem esse dom que Deus te deu. Deixa eu te falar uma coisa, eu não nasci com o dom de liderança desenvolvido. Eu nasci com liderança em formato de semente. Ponha isso na tua cabeça, na verdade, põe no teu papel ou no teu bloco de notas que você está anotando. O dom de liderança vem para você em formato de semente. Todos nós somos líderes. Então, mas como assim todo mundo de verdade é líder? Você fala isso como palavra de efeito ou é de fato isso? Não, de fato, todos nós somos líderes. Gênesis 1, versículo 28, é o que nós chamamos de um mandato cultural. Desde lá, o ser humano recebeu de Deus o propósito de governar, o propósito de dominar e de multiplicar e frutificar. Isso é só feito através de liderança. Agora, nem todo mundo faz isso. Por quê? Porque a pessoa não entende que eu recebi um mandato em formato de semente. Você recebeu um mandato cultural, Gênesis 1, 28, depois você estuda isso, você recebeu isso em formato de semente. Quer dizer isso? Quer dizer que eu vou ter que, então, fazer bom uso da minha semente. Eu vou ter que ser um bom mordomo disso. Eu vou ter que regar a minha semente. Eu vou ter que pôr a minha semente em solo fértil. Eu vou ter que investir na minha semente. Eu vou ter que fazer com que a minha semente venha germinar. Eu vou investir na minha liderança. É isso que você tem que fazer. Você está fazendo justamente isso agora. Agora, quais são alguns empecilhos para a tua semente germinar e a tua liderança realmente desabrochar? Se eu te contasse, você não iria acreditar, mas é verdade. Eu lembro, desde criança, o medo. Eu era tomado por medo. Eu era uma criança com muito medo. Eu sofri muita coisa dentro de casa que foram me traumatizando. E desde pequeno, aquilo lá foi me amarrando. Eu não percebi isso até mais tarde. Você está olhando hoje uma versão do Theo Hayat que passou por inúmeros momentos de cura interior e de libertação, inúmeros momentos de aconselhamento, inúmeros cursos de liderança, de treinamento para desenvolver meu potencial, inúmeros mentores, uma mãe que foi o presente de Deus para a minha vida, minha mãe biológica que me apresentou Jesus e foi me desenvolvendo, e depois um pai espiritual que me forjou para o ministério. Então você está vendo hoje uma versão de um Theo Hayat que levou décadas para ser lapidado. E eu continuo nessa jornada porque aonde eu estou, eu vejo tanta coisa que ainda precisa melhorar. Agora, eu estou querendo dizer uma coisa para você. Eu não comecei do jeito que eu estou hoje. Eu era uma criança muito tímida. Eu era uma criança muito medrosa. Eu era tomado por medo, por insegurança, especialmente depois que meu pai saiu de casa, eu tinha 8 anos de idade. Aquela insegurança, de repente, às vezes era tão paralisadora e mais tarde essa insegurança foi se transformando em comportamentos agressivos. Porque nada mais aquela agressividade era, inconscientemente, uma maneira de eu me defender de mais frustração
e de mais dor. Então, eu cresci com muito medo de fracassar. Eu crescia com medo de não ser bom o suficiente e fazer minha mãe orgulhosa de mim. Minha mãe sofreu tanto no casamento e no ministério que eu falava assim, Deus, eu morro de medo de ser mais uma frustração para ela. Eu não sabia lidar com pessoas, porque, especialmente homens, eu não sabia lidar com a figura masculina, porque eu não tive o ponto de referência dentro de casa. E porque eu enxergava a saída do meu pai como uma rejeição de quem eu era, eu tinha medo das pessoas me rejeitarem. Se você cresceu sem pai, você sabe exatamente o que eu estou falando. Se você cresceu com abuso dentro do lar, ou com traumas dentro do lar, deixa eu só te falar uma coisa, rapidinho. Algo que eu tive que entender. Jesus sempre esteve comigo, mesmo em meio à dor. E existe um processo. Bom, vocês nos acompanham já há um tempo, sabem que o Dunamis é um movimento, é um ministério carismático. A gente acredita nos carismas, nós acreditamos nos dons em operação. Hoje, Zion Church, a igreja que eu lidero, é uma igreja carismática, avivada, nós amamos a presença do Espírito Santo, nós queremos cada vez mais a manifestação da presença e dos dons do Espírito Santo. Mas deixa eu te falar sobre algo que pode ser negativo em contextos carismáticos, em contextos pentecostais e em contextos avivados. Muitas pessoas pensam que aquilo que Deus vai fazer na nossa vida vai ser como um milagre, que bom, imediatamente você vai ser liberto, que bom, imediatamente você vai ser curado, que imediatamente ele vai te promover. É uma explosão, é instantâneo, porque o milagre é instantâneo, ou o milagre é algo sobrenatural. Bom, tem muita coisa que vai acontecer na tua vida de uma maneira instantânea, sobrenatural. Tem coisas que vão acontecer na tua vida que vão ser algo que é explosivo, que é do nada, é uma surpresa, é o de repente do Espírito Santo. Mas também, muita coisa, o Senhor fala, não, eu vou fazer você passar pelo processo. Porque no processo, você vai me conhecer de uma maneira como você não vai me conhecer no milagre, entende? No processo, você vai começar a aprender lições que você não aprende no milagre. Então, eu tive que passar pelo processo de me desvencilhar de medo, de me desvencilhar de timidez, de insegurança, esse trauma de ser rejeitado. Eu ainda vejo em mim timidez, eu ainda vejo em mim insegurança, eu ainda vejo em mim medo. E eu ofereço isso diante de Deus e falo assim, Deus, estou nesse processo ainda. Me dá graça, me ajuda, e eu vou para a palavra, me apego naquilo, e aquilo vai renovando a minha mente. E sabe de uma coisa? Isso tem a ver com você se desenvolver, você desenvolver sua liderança sobrenatural. Eu cresci num lar cristão, onde eu sou quarta linhagem de pastores na minha família, pelo lado da minha mãe. Então, quer dizer, na minha vida, tudo que eu entendi era igreja. A gente cresceu indo para a igreja, a gente cresceu em volta de ambiente cristão, mas, que nem eu já abri um pouquinho, quando eu tinha 8 anos de idade, sofri um trauma, onde o meu pai, que era pastor, que foi pego também num pecado público, que foi levado a público, ele, ao invés de submeter a um tratamento para ser restaurado, ele decidiu, então, naquele momento, a fazer o trauma pior. Ele desistiu da família, do casamento, da igreja e foi embora. Então, nesse momento, aí tá eu, minha mãe e minha irmã sozinhos, e a igreja, que era uma igreja que estava crescendo, estava muito promissora, ela era uma igreja com muito embalo, de repente com trauma, imagina o pastor num escândalo público, de repente ela se desmantela totalmente, e daí voltamos então para pegar os cacos. Eu lembro vividamente minha mãe passando noites em claro em oração, chorando na presença de Deus. Eu via que muito era o sofrimento que ela passava, e aquilo foi me marcando, e ao mesmo tempo ela não percebia que eu via tudo, e ela enxugava as lágrimas e ela olhava para mim e falava assim, para mim e para minha irmã, vocês não podem dizer que vocês não têm pai, vocês têm pai sim, o teu pai é o pai do céu. E ela me empurrava, maneira de falar, mas ela me empurrava a conhecer Deus. Ela falou assim, levanta teu queixo, você não vai ter essa atitude de vítima, você é vencedor porque você é filho de Deus, o Senhor, ele vai prover tudo que você precisa na tua vida, você não precisa diminuir teus sonhos para acomodar os teus medos.